Percurso 10, página 90. Vou falar um pouquinho da seção da China, né, no cenário internacional. Então a China nos anos 90, pessoal, a China então era um país assim, de pouca industrialização, tá? Nos anos 90, ou seja, no século passado, né, no século 20, aí quando a gente fala dos anos 90, a gente parece tanto tempo, né? Mas se for ver, não tem nem. Então, ainda nos anos 90, né, 99 para frente, a China então ela era um país ainda de pouca industrialização, ou seja, ali, questão econômica, né, ela não estava em tanta influência no mundo internacional. Então tem cerca de 30 anos, né, praticamente 30 anos, né, que esse papel aí da China então se mudou. Se intensificou então a partir agora dos anos 2000, né, que intensificou então a industrialização na China, e hoje então a China ela é a segunda maior potência atualmente. Alguns pesquisadores já dizem que até no fim dessa década, né, então ela vai se tornar então a maior economia, né, então até 2030 cresce, né, crê então que ela se torne a maior economia do mundo, tá? Então a República Popular da China ela está localizada na Ásia Oriental e é o país mais populoso do mundo, tá? Estima-se que 1,4 bilhões de habitantes morem na China. O território chinês é cerca de 9 milhões 596 mil quilômetros quadrados, ocupando então 25% da superfície do continente asiático. E é o terceiro maior, né, país do mundo em extensão, superando apenas pela Rússia e Canadá. Tá? Então aqui na figura 7 temos a divisão administrativa, né, da China. Em amarelinho então temos as províncias. Em vermelho aqui temos as municipalidades de categoria providencial, né, são municípios com categoria providencial, né, que nem a de Shenyang e a de Xangai, tá? Então elas têm autonomia nessas regiões, e as regiões autônomas, né, aqui em, em verde, são regiões administradas pela China, mas que têm certa autonomia, como Tibete, Xinjiang, Mongólia Interior, né, Jiangxi, são algumas regiões autônomas. O Tibete, né, é muito falado na mídia, né, então temos aqui alguns conflitos, né, houve o conflito de independência, mas até hoje o Tibete não conseguiu a sua independência. Temos as regiões também administrativas especiais, que são cidades com certa autonomia, né, como Macau, Hong Kong, né, que são locais de regiões administrativas especiais, tá? E temos aqui a capital do país, né, Pequim, tá? E as capitais regionais dos estados, das províncias. A China, da dominação estrangeira ao socialismo e a abertura da economia. Então, durante o século XX, a China passou por várias situações políticas e econômicas, como veremos. Ali no início, na China então teve dominação, né, estrangeira pela Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão e Estados Unidos. Então, eles mantiveram desde o século XIX, né, até o século XX, bases comerciais ou áreas de influências no território chinês, como vamos mostrar aí na figura 8, né, no próximo mapa. Então aqui temos a penetração estrangeira da China, ou seja, as dominações estrangeiras, né, do século XIX até o século XX. Então aqui temos a fronteira da China, né, traçado
em vermelho. E as esferas de influências e bases. Temos a Rússia, né, representada pelo símbolo R, né, e pelos traçados aqui esverdeado. Temos a influência britânica, né, principalmente aqui na região central, né, entre Tibete até Xangai aqui. E a influência alemã, né, principalmente aqui ao norte. Temos a francesa, né, aqui ao sul. A japonesa, né, ao norte aqui em Taiwan aqui. E temos então a aquisição japonesa, né, da Coreia, da Ilha Formosa, né, e da Coreia. Ocupação japonesa, né, que houve em território chinês, e a revolta dos Boxers, né, e além das bases estrangeiras. Os Boxers, né, foi um conflito ocorrido na China entre 1899 e 1900, em que grupos nacionalistas chineses se apoiavam à presença de estrangeiros. Então foi um conflito ali dos nacionalistas, né, contra a ocupação dos estrangeiros. O neocolonialismo, né, e o imperialismo submeteram a China aos interesses capitalistas mundiais, transformando então o país em fornecedor de matérias-primas e comprador de produtos industriais. Então, o neocolonialismo, pessoal, vem do grego, né, que significa novo. Trata-se de uma nova forma de colonização, tá? Em oposição à dominação estrangeira, grupos nacionalistas chineses se organizaram, dando início à luta da libertação nacional, né? Então, em 1º de outubro de 1949, ocorre então a vitória socialista, né? Foi então proclamada a República Popular da China, sob a liderança de Mao Tse-tung, né? Com a implantação do socialismo. Afastou-se da dominação estrangeira e estreitaram laços com a União Soviética. Ok? Chiang Kai-shek, que é o líder da Frente Nacionalista, que disputava o poder, fugiu então para o arquipélago de Taiwan, né? Ou a Ilha Formosa, né, como é chamada, e onde fundou a República da China. Então, Chiang Kai-shek, né, que era então o líder da Frente Nacionalista, ele teve que fugir do seu país, né, e foi então para Taiwan, fundando então a República da China. Então nós temos aí duas Chinas, pessoal, atualmente. Temos aí a China, a República Popular da China e a República da China, ok? Até os dias atuais, por causa de pressão da República Popular da China, a ONU não reconhece Taiwan como Estado, tá? Então, a ONU ainda não reconheceu, mas apesar que vários países do mundo, né, reconhecem Taiwan como um país, né? Mas por conta da influência chinesa, ela não foi reconhecida pela ONU. Abertura econômica e implantação da economia. Então, no início ali, quando foi proclamada então a República, né? Que até então, antes da proclamação da República, a China era então um império, né? Era um império dominado pelo imperador, né? Foi então derrubado o imperador e fundada a República. Quando se foi fundada a República, a China passou por um tempo, né, bem difícil, né? Então quem se punhava contra o governo era então morto, né? E só então nesse período socialista, né, teve pouco desenvolvimento. Então desde os anos de 1950 até os anos aí 70, né, até os anos 90 mais ou menos, não teve tanta abertura de mercado, e a partir dos anos 90 para frente houve então a implantação da abertura, vamos dizer assim, da economia.
De 1949 a 1976, durante o governo, né? Então, durante o governo de Mao Tse-tung, né, a população chinesa passou por grandes dificuldades, convivendo com a fome que matou milhares de camponeses. As reformas sociais e econômicas promovidas por Mao Tse-tung não foram plenamente bem-sucedidas, e após a morte dele, a ala reformista, né, do Partido Comunista Chinês assumiu o poder, né, e implantou diversas reformas, né, que tornaram então uma potência econômica. Então foi a partir da abertura de mercado, né, da China, que a China se tornou então um país aí desenvolvido, desenvolvendo a questão econômica, tá? Porque na questão social ainda a China não tem um elevado grau social. Página 92, temos aqui a figura 9, a China e seu dinamismo econômico. Então, as reformas incluíram o desenvolvimento industrial e a modernização da agricultura. Houve então a reintrodução de propriedade de terra, né? Então, ou seja, a população pôde então ter sua própria terra. E durante o antigo governo de Mao Tse-tung, né? A população então não tinha domínio da terra. Houve então investimentos em educação, ciência e tecnologias e nas forças armadas e outros setores de economias sociais. Foram criadas então as famosas zonas econômicas especiais, né, para receber investimentos de outros países, visando então atrair empresas estrangeiras para a ZE. O governo ofereceu redução de impostos, além de infraestrutura portuária, aeroportuária, entre outras infraestruturas. Então o governo, pessoal, investiu nessas áreas, né? Essas áreas aqui, nessas zonas econômicas especiais, tá? Então, como vocês podem observar aqui, em quadradinho, temos aqui as zonas econômicas especiais, que vai desde Haikou, né? Zhuhai, entre outras aqui, né? Entre outras cidades do litoral que tem autonomia, tá? E além de poder econômico e político, como podemos destacar ali Hong Kong, né, que é uma zona especial, né, a zona de administração especial, que tem uma certa autonomia política e econômica. Então essa industrialização, pessoal, tem forte presença do Estado, tá? Apesar que apenas um quarto das empresas empresas, né, instaladas nessas regiões são do Estado, mas elas têm presença então de maior parte da economia, tá? E esse tipo de economia foi então chamada de economia socialista de mercado, tá? Que seria então uma economia aberta de mercado, mais próxima, vamos dizer, o capitalismo, né? Apesar que alguns chamam, né, de economia socialista de mercado, mas ela se apresenta um pouco mais com o capitalismo, tá? Houve então uma abertura da economia, mas não houve assim abertura da democracia, ou seja, não existe outros partidos, né, políticos, existe apenas o Partido Comunista Chinês, tá, na China. Então existe apenas o partido único. Então quem não aceita o partido ou o governo, ocorre então represália. E também existe poucas jornais, tá? Então não há liberdade de expressão escrita ou falada. Apesar que temos uma economia bastante avançada, a população não tem não tem liberdade de expressão, tá? Então ela não pode falar o que ela quiser, né? Se falar mal do governo, não pode, tá? Se falar, vai ter represália. China, potência do século XXI. Então, as reformas econômicas implantadas na China a partir dos anos 76 alteraram profundamente o país. No decorrer dos anos 90 até 2000, o PIB chinês apresentou um crescimento elevado, em torno de 10%. Entre 2010 e 2016, cresceu 8,6%. Ou seja,
muito mais elevado de qualquer outro país do mundo, tá? Hoje os Estados Unidos mesmo, ele está com um crescimento em torno de 3%, tá? E a China, né, com essa crise sanitária, foi a única que teve crescimento do PIB, tá? Ok, então aqui mostra então o crescimento anual do PIB, né, em 2015. Então podemos perceber aqui que Rússia, Brasil, Venezuela, outros países que estão em verde, né, teve o desenvolvimento negativo, né, os tons mais verde e mais claro também entre menos 2 a 0, né, por cento, ou seja, não teve tanto crescimento, e alguns crescimento positivo. Vocês podem perceber então que a China teve um crescimento de 8 a 10%, né? Então pode perceber então que a China hoje, né, tem um crescimento elevado do seu PIB. O crescimento da economia chinesa também foi favorecido pelos seguintes fatores: investimento na educação, pesquisa científica, né, disponibilidade de recursos naturais em seu território, investimento maciço em infraestrutura. Então tudo isso, pessoal, favoreceu então o crescimento econômico chinês, tá? Não adianta, imagina, você abrir o mercado, mas não havendo investimento no setor de educação, no setor de infraestrutura, não vai adiantar nada. Então, o que o governo chinês fez? Abriu o mercado, mas, né, investiu então em infraestrutura. Então, o parque industrial da China é bastante diversificado, pessoal. Então, vai desde tecnologias, né, mais simples, né, como brinquedos, né, até alta tecnologias, né, como celulares, jatos e também investimento, né, na área espacial também, tá? China, exportação e importação. Então, em 2016, a China foi o maior exportador de mercadorias no mundo, tá? Aproximadamente 94% de suas exportações são constituídas de produtos industrializados, tá? Então, ou seja, a China é um exportador de produtos industrializados, tá? Diferentemente do Brasil, tá? Que o Brasil hoje a maior parte das exportações é oriundo então de produtos primários, tá? Hoje o Brasil, infelizmente, ele exporta mais produtos primários do que industrializados. Ele também é um grande importador, ou seja, importador é quando você importa para dentro do país, e um grande importador de petróleo, minério de ferro, soja, carne e aço, algodão e outros produtos, sendo então o Brasil um de seus fornecedores, tá? Então o Brasil ele é um grande parceiro comercial com a China, né? Então o principal, hoje atualmente o principal mercado, né, comprador de produtos, né, brasileiro então é a China. Então o Brasil exporta para a China desde soja, carne, aço, ferro, então vários produtos para o mercado chinês. Então a exportação da China em 2016 atingiu o valor de 2,1 trilhão de dólar, valor maior que o PIB do Brasil, pessoal, só em comparação, tá? E as suas importações foram de 1,5 trilhão, tá? Havendo então um balanço comercial positivo. Nas exportações superou então os Estados Unidos, né, cujas exportações nesse mesmo ano somaram 1,5 trilhão. Então só para em comparação, no mesmo período, né, de 2016, enquanto a China exportou cerca de 2,1 trilhões de dólar, os Estados Unidos exportou somente 1,5 trilhão de dólares, só em comparação em produtos de exportação. Como eu disse antes, pessoal, o Brasil então ele a China, né? Ele é o principal parceiro comercial brasileiro. Depois tem aí os Estados Unidos. Então existe uma relação China, Estados Unidos e China, Brasil. Então hoje, né, a gente se vê tanto, às vezes o presidente, né,
os políticos brasileiros falando assim, conflitando, né, a China, mas não presta atenção que a China hoje é o nosso principal parceiro comercial, tá? Até os anos de 2010, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial. A partir de 2010, então, a China se tornou o principal parceiro, tá? Então, a China e os Estados Unidos ali têm apesar de uma relação econômica entre os dois, eles vivem então em discussão, né, em conflitos comerciais. O crescimento da economia chinesa e o seu desenvolvimento científico tem causado uma preocupação pelo governo estadunidense, né? Então, os Estados Unidos não consideram China uma inimiga, mas reconhece uma forte concorrente geopolítica, tá? Então, hoje a China ela pode se tornar então uma das maiores influenciadoras do mundo. Já na verdade é já tem uma certa influência no mundo, tá? Principalmente aqui no Brasil, se você for ver, a maior parte dos investimentos aqui na área de infraestrutura é de oriundo, né, de investimentos chineses, desde ferrovias, instalação elétrica, né, questão de transporte, infraestrutura elétrica, né, entre vários outros investimentos, setor portuário, fazendas. Então, a China então está investindo bastante, né, no mercado internacional, né. Existem algumas tensões entre os dois países, marcadas principalmente pela situação de Taiwan. Então, enquanto a China considera a ilha, né, como pertencente ao seu território, os Estados Unidos apoiam a existência de Taiwan separada, independente do território continental. Então, os dois países ali discutem, né, sobre essa questão, né. Outro ponto de tensão diz respeito aos direitos humanos. Então, os Estados Unidos, juntamente com países europeus, Japão e Austrália, criticam, né, no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a posição chinesa em relação a esses assuntos. Então, na China não tem, apesar de ele ser uma economia bastante diversificada, sendo a segunda maior economia do mundo, a China não tem liberdade, né? Não tem, existe muitas questões de direitos humanos, ou seja, a população sofre, né? Então você não pode ir contra o governo, que você vai ter represália, às vezes leva até a morte, né? Perseguição política, entre outras questões. Entretanto, as tensões políticas são superadas pelos interesses comerciais dos dois países. Então a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, só para ter ideia. Então em 2016, 18,3% do valor total das exportações chinesas destinou-se aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, pessoal, é o principal comprador de matéria industrializada chinesa. É uma certa icônica, né? Uma certa questão bem estranha, né? Antigamente, se fosse nos anos 90, né, ou antes dos anos 2010, seria meio estranho falar isso, né? Que as principal, vamos dizer, o principal comprador de produtos industrializados, né, seria então os Estados Unidos, né? Compraria então produtos industrializados chineses. Enquanto 21,4% do valor total das importações estadunidenses foi proveniente da China, tá? Então a China Brasil tem uma grande, como eu falei, uma grande importância comercial, tá? Desde 2009, a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil, superando os Estados Unidos, tá? Em 2016, o valor total de exportação brasileira para outros países foi 19% e foi realizado para a China. Então, 19% da exportação brasileira foi para a China. E a importação de produtos chineses pelo Brasil representa 17%, tá? Entre 2017, as exportações brasileiras para a China eram compostas principalmente por produtos primários, soja, sendo então 43% do valor total da exportação, o ferro e o aço, né,
com 22% e o petróleo bruto 15%. Esses são produtos que não possuem valor agregado, ou seja, quando você manda o produto primário, ele não vai ter um valor agregado, ou seja, não vai ter valor sobre esse produto, porque ele não vai ser industrializado. Já as importações de produtos chineses pelo Brasil são predominantemente de bens industrializados, né, portanto, de valor agregado, tá? Ou seja, tem mais valor para a economia chinesa do que as nossas exportações para eles. Então o Brasil tem uma grande influência, né? A China, né, tem bastante influência cultural também no Brasil, tá? Principalmente pela grande migração, né, de chineses, né, para o Brasil aí no final do século XX, tá?